Bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material, olha, fascinante sobre uma figura bem enigmática da religião dos orixás. Arone, o espírito da floresta. A nossa análise vai partir de um excerto que pinta um retrato complexo e às vezes até meio contraditório dessa entidade. É verdade. O nosso objetivo aqui é mergulhar nesse texto e tentar, assim, perceber juntos quem é Arone. Vamos explorar as descrições dele, que são bem vulgares, né? A ligação profunda com as folhas e todo o mistério que cerca ele lá na Mata Sagrada. Parece que temos um quebra-cabeças daqueles pela frente. Ok, vamos começar a montar isso. Sem dúvida. Arone é tipo um desses seres que desafiam categorias fáceis, sabe? O próprio texto que a gente está usando aqui para a conversa, ele apresenta Arone de múltiplas formas. E isso, longe de ser confuso, na verdade revela a riqueza e a fluidez das tradições orais. Mas tem um ponto de convergência claro. Ele tem um papel, assim, absolutamente singular no universo espiritual da floresta. Não é uma figura menor, de jeito nenhum. Pois é, a primeira coisa que chama atenção é justamente essa variedade de identidades. O material que a gente tem menciona que algumas tradições veem ele como um velho feiticeiro, Um feiticeiro. outras como um anãozinho, sabe? Um companheiro constante de Ossani. E ainda tem que indica que ele, bem, transcende a forma humana, que ele é mais um espírito árvore, Tipo Hiroko. né? Ligada às grandes árvores sagradas na tradição iorubá. Como é que a gente concilia visões tão diferentes? Exatamente. Essa diversidade logo de cara já diz muito, né? Sugere que a Rune talvez não seja uma pessoa no sentido comum, mas sim a personificação de aspectos da floresta, o seu mistério antigo, ancestral. Aí seria o velho feiticeiro. A sua vida pequena, escondida, seria o anão. A sua essência vegetal, poderosa, imóvel, o espírito árfome. O texto parece usar essas imagens para capturar diferentes facetas de uma mesma força, que é complexa. E a descrição física que o texto traz reforça essa sensação de estranheza, né? De algo fora do comum. Fala de olhos e orelhas de tamanhos diferentes. Isso já quebra qualquer simetria que a gente espera. Totalmente. E o cachimbo, ele fuma sem parar, mas não é um cachimbo qualquer. É feito da casca do caracol, o igbin. Que simbolismo pode ter isso? Ah, o Igbin, o caracol. Ele é muitas vezes associado à paciência, né? À calma. Até à divindade Obatalá, em algumas tradições. Então, usar a casca dele como cachimbo, talvez, surgir uma sabedoria lenta, profunda, que se revela aos poucos como a fumaça. Ou talvez, olha só, contraste com a natureza meio irrequieta, até perigosa, que dizem que Aroni tem. E a descrição continua, né? Uma única perna, que lembra um tronco de árvore sozinho na floresta. Ele é descrito como velho, sábio, mas com um toque infantil meio brincalhão. Essa combinação de velho e criança num ser, fisicamente assimétrico, é muito forte. Isso é fascinante mesmo. Não é só uma descrição física, é quase um mapa simbólico da natureza dele. O texto ainda acrescenta que ele ficou corcunda de tanto procurar folhas raras, sempre curvado, Curvado sobre a terra. e chega a mencionar representações com cabeça e cauda de cachorro. Isso afasta ele ainda mais do humano, né? Precisamente. A corcunda pode simbolizar o peso do conhecimento ancestral que ele carrega, sabe? Acumulado ao longo de eras. E a ligação com o cachorro é intrigante. Cães são muitas vezes vistos como guardiões, né? Seres que transitam entre mundos, ou ligados a entidades como o Exu ou Ogum. Aqui talvez reforce o papel dele de guardião dos segredos da mata. Ou a natureza dele meio selvagem, indomesticável. O que é notável é como cada detalhe físico que o material descreve parece ter uma ressonância simbólica profunda, ligada ao domínio dele à floresta e à função dele guardar conhecimentos ocultos. Não são detalhes jogados ali. E agora a gente chega num ponto crucial que o texto explora bem: a relação dele com Ossanin. Ossanin, que todo mundo conhece como o orixá, senhor das folhas medicinais litúrgicas. O grande conhecedor das folhas. Isso. A versão mais comum coloca Arone como um ajudante, um subordinado. Mas o material que a gente tem aqui apresenta outra perspectiva, não é? Sim, e é uma perspectiva que, olha, subverte a hierarquia que a gente costuma ouvir.
O texto menciona uma tradição que coloca os dois como amigos, companheiros, vindos da mesma cidade mítica, Iral. Os dois partilham o domínio sobre as folhas, mas, e aqui está o ponto de virada, sugere-se que os segredos mais profundos, a essência mágica mesmo das plantas, pertencem, na verdade, a Aroni. Nossa, isso é uma reviravolta. O texto chega a dizer que entre os Nagôs, que são um grupo iorubá com presença e influência fortes nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé, existe a crença de que Aroni pode ter sido o mestre original do próprio Oxanin, O mestre? que ele ensinou os fundamentos da botânica sagrada para Ossanin. Se isso for considerado, muda radicalmente a nossa compreensão de Ossanin como detentor supremo e original desse saber, né? Exatamente. Abre a possibilidade de uma camada de conhecimento ainda mais antiga, talvez mais selvagem, mais ligada à floresta primordial personificada por Aroni. Um conhecimento que teria antecedido ou talvez fundamentado o saber mais organizado, talvez mais acessível, de Ossanin. Isso não diminui Ossani, de forma alguma, mas enriquece a história. Sugere que o saber das folhas tem raízes ainda mais fundas e misteriosas. E como é que Aroni guarda esse conhecimento todo? O texto dá detalhes sobre isso também, né? Assim, e de forma bem visual. Diz que ele guarda o segredo das folhas e a magia das ervas dentro de cabaças. A cabaça é outro símbolo poderoso, né? Um recipiente natural que contém mundos, segredos, remédios. E ele vive na parte mais densa, mais fechada da floresta, onde, como o texto diz, nem a luz do sol penetra. Isso reforça a ideia de um conhecimento oculto, não para todo mundo, que exige ir fundo no desconhecido. E tem aquele detalhe do carvão. Assim, o texto menciona que Aroni guarda sua força num pedaço de carvão, que ele usa para intensificar os encantamentos das ervas. O carvão é tipo a essência da madeira transformada pelo fogo, é energia concentrada, poder ali, latente. Usar isso para potencializar a magia das folhas sugere um domínio sobre os elementos fundamentais da natureza, o vegetal e o fogo, e uma capacidade de concentrar e direcionar esse poder de forma intensa. É um detalhe pequeno, mas que diz muito sobre a natureza do axé dele, da força vital dele. Então, se a gente junta essas peças, o conhecimento profundo, a morada inacessível, o poder concentrado no carvão, a gente percebe que Aroni não é só um guardião passivo, né? Ele parece ser a própria personificação do saber mais antigo e oculto da floresta. Isso. Um saber que, como o texto sugere, não é isento de perigo. Exato. Se a gente conecta isso ao quadro geral, Aroni emerge como a representação da profundidade assim insondável da natureza. Aquilo que não se revela fácil, que exige respeito absoluto e que, às vezes, inspira um medo primordial. O conhecimento dele não é só sobre identificar plantas, é sobre entender e manejar o poder mais intrínseco delas, a sua magia. E esse medo é um tema que volta no material. O texto descreve explicitamente um lado perigoso em Aroni. A aparência dele, que a gente já falou, a perna única, os traços assimétricos, a possível cabeça de cachorro combinada com essa ligação com a magia profunda inspira temor. Com certeza. E tem histórias sobre o que acontece com quem desrespeita o domínio dele. Sim, o texto fala sobre o risco de ser tomado por Aroni. Quem entra na mata dele sem as devidas precauções, sem oferendas certas, sem entoar as palavras mágicas corretas, os ofós, pode ser levado por ele. Levado pra onde? Para o coração da floresta. Mas o que acontece depois é o mais interessante, né? Não é um simples sumiço ou punição. O texto diz que a pessoa que é levada aprende direto com o Aroni os segredos mais poderosos das folhas. Aprende com o mestre. E só volta para o mundo de fora quando esse aprendizado intenso está completo. Parece quase uma iniciação forçada, uma imersão radical no saber que ele protege. É uma ideia fascinante mesmo. Transforma o rapto numa forma extrema de transmissão de conhecimento. Sugere que o acesso a esse saber profundo pode não ser voluntário, pode exigir uma ruptura total com o mundo conhecido, uma entrega, mesmo que forçada, ao mestre da floresta. É uma forma de iniciação que reflete a própria natureza selvagem, indomável do conhecimento que está sendo passado. Não é um curso que você escolhe fazer. É uma transformação que acontece com você.
E além dessa relação complexa com Sani e domínio assustador dele, o texto também coloca Aroni numa rede mais ampla de relações espirituais. Sim, ele não está isolado. O material menciona que ele faz parte do grupo dos Ébora Igbo, que são os espíritos que habitam as matas e está sempre ao lado de Ossanin, nesse contexto. Isso reforça a ligação profunda entre eles, seja de mestre e discípulo, amigos ou outra dinâmica, mas ele também tem vínculos com outras forças poderosas. Como as Yamiagé. O texto fala delas. Exatamente. As Yamiagé, as grandes mães feiticeiras, elas representam um poder feminino ancestral, ligado à noite, à magia, à terra, muitas vezes temido. A ligação de Aroni com elas sugere que o conhecimento dele das folhas se mistura com formas de poder ainda mais antigas e talvez mais perigosas ou socialmente ambíguas. E a ligação com Exu, o senhor dos caminhos e da comunicação, também faz todo sentido. Por que Exu especificamente? Qual a conexão? Bem, a floresta é um labirinto, né? De caminhos, de trilhas. Quem melhor para ter uma ligação com o guardião dos segredos dela do que Exu, que rege todas as encruzilhadas, todas as passagens e a própria comunicação entre os mundos. Além disso, Exu também é um portador de magia, o Ogum, assim como Aroni. Essa rede de relações, Ossanin, Ébora Igbo, Yami, Exu, mostra que Aroni está no centro de um sistema complexo de forças espirituais ligadas à natureza, à magia e ao conhecimento oculto. Ele não está sozinho ali. O texto ainda menciona outro nome para ele, Olobiki. O que significa? Sim, Olobiki significa algo como aquele que espalha sementes. Esse título é belíssimo e adiciona outra camada para a figura dele. Liga ele diretamente à fertilidade, à regeneração, à continuidade da vida na floresta. Ele não é só o guardião do conhecimento, mas também um agente ativo na propagação da própria vida vegetal. Espalha os segredos e espalha sementes. É muito bonito isso. E tem a questão da proteção aos que têm limitações físicas, né? Ligada à perna única dele. Isso é muito significativo. O fato dele mesmo ter uma característica física tão marcante e ser considerado protetor daqueles que nascem com condições parecidas mostra como essas entidades, mesmo as mais estranhas ou assustadoras, podem incorporar e validar a diversidade da experiência humana e natural. Ele não é diminuído pela singularidade dele. Pelo contrário, ela vira uma fonte de poder e proteção para outros que compartilham alguma forma de diferença. Ele abraça a particularidade. Então, depois de explorar todas essas facetas que o texto nos apresenta, o que tudo isso significa? Qual é a essência de Aroni que emerge dessa análise toda? Olha, me parece que Aroni representa o próprio coração selvagem e misterioso da floresta. Ele encarna a dualidade fundamental da natureza. Um espaço sagrado, fonte de vida, de cura, de conhecimento profundo, as folhas, as ervas, os segredos nas cabaças, mas, ao mesmo tempo, um lugar de perigo potencial, de forças que a gente não doma, que exige uma abordagem reverente, cuidadosa. Ou seja, ele é tipo um lembrete de que a natureza não é só um recurso para a gente explorar, mas um domínio sagrado com regras próprias, guardiões próprios. O texto sublinha isso ao dizer que entrar no território dele exige respeito, silêncio, rituais específicos. Não é um simples passeio no parque. Exatamente. No domínio das árvores, tudo é encantamento, como diz uma passagem citada. Cada folha, cada raiz, cada sombra pode conter um segredo, uma força. E Aroni é o guardião, assim, intransigente desse portal para um tipo de conhecimento que não se obtém pela lógica comum, cartesiana, mas pela imersão, pelo respeito e talvez até pelo medo reverencial. Ele personifica esse limite entre o conhecido e o desconhecido na mata. É uma figura incrivelmente rica. O texto que a gente analisou, mesmo sendo só um trecho, abre muitas janelas para a complexidade do pensamento iorubá sobre a natureza e o espírito. Sem dúvida alguma. Em resumo, né, essa exploração revela Aroni como uma entidade de múltiplas camadas. O detentor dos segredos mais escondidos das plantas, talvez até o mestre original de Ossanin. Um ser de aparência única, perturbadora, que simboliza a alteridade radical da natureza selvagem. Alguém que é, ao mesmo tempo, sábio ancestral e figura brincalhona,
guardião temível e protetor dos singulares. Ele personifica o conhecimento primordial da floresta e a necessidade, assim, imperativa de respeito perante o sagrado que não foi domesticado. Essa conversa me deixa pensando. Se cada folha guarda um segredo que Aroni zela, como o nosso material sugere, que outros conhecimentos ancestrais sobre o mundo natural, talvez sobre interconexão, sobre ciclos, sobre forças sutis, foram sendo esquecidos ou deixados de lado pela nossa visão moderna, que muitas vezes foca só na utilidade ou na exploração. É uma reflexão muito pertinente. O que mais a gente poderia aprender não só sobre as plantas, mas sobre nós mesmos e o nosso lugar no mundo, se a gente se aproximasse da natureza não apenas com instrumentos de medição, mas com a humildade, o respeito e a abertura que figuras como Aroni parecem exigir. Talvez o maior segredo que ele guarde seja justamente a chave para essa outra forma de conhecer, uma forma mais integrada, talvez. Fica essa questão no ar, então. Esperamos que esta análise aprofundada sobre Aroni, baseada no material que a gente explorou hoje, tenha sido tão intrigante para quem nos ouve como foi para nós. Até a próxima!